Bom dia! Meu Paraná de hoje fala de uma batalha que deixou mais de 1.000 pessoas mortas na região oeste. Nós vamos a Catanduvas, a pouco mais de 50 quilômetros de Cascavel. E vamos voltar no tempo para as primeiras décadas do século passado, quando a cidade ainda nem tinha sido fundada. Os combates que aconteceram nessa região durante 5 meses mudaram completamente os rumos da nossa história. As montanhas de Catanduvas escondem uma história pouco contada, pouco conhecida. O lugar onde hoje os animais passam tranquilos, no passado foi cenário de conflitos e de mortes. Catanduvas sediou a batalha final de uma revolução esquecida. Em julho de 1924, tenentes do Exército de São Paulo se revoltaram contra o governo do presidente Arthur Bernardes. Chegaram a tomar a sede do governo paulista, mas não ganharam apoio da população. Tiveram que fugir para Mato Grosso. Lá sofreram forte derrota e cerca de 1/3 dos homens morreu. Os oficiais desceram então para o sul, para se encontrar com as tropas de Luiz Carlos Prestes, que estavam no Rio Grande do Sul, para formar a famosa Coluna Prestes. Essa é a história que todo mundo sabe. A história é contada nos livros e nas escolas. Agora, o que pouca gente conhece é que antes da Coluna Prestes, os tenentes rebelados tomaram Guaíra, passaram por Foz do Iguaçu e se instalaram em Catanduvas. Naquela época, um vilarejo nas montanhas, escondido pela mata. Catanduvas era um lugar estratégico não só pela geografia, mas também pela comunicação. Bem aqui nessa propriedade, funcionava um telégrafo que possibilitava aos revoltosos conversar com os homens que estavam no sul, com Luiz Carlos Prestes. Este foi um dos primeiros lugares que eles tomaram conta. A conquista do posto do telégrafo ficou registrada em fotos da época. E por causa do aparelho que facilitava as comunicações, os rebelados decidiram permanecer aqui. O prédio foi destruído anos depois por uma tempestade, quando já pertencia à família de seu Francisco Pacheco. Foi em 1956. Aqui caiu tudo a cidade. Porque a cidade era aqui, não ficou nada. Derrubou o telégrafo? Derrubou, caiu. O correio era 2 andares, amontou assim. A chegada das tropas mexeu com a vida dos moradores de Catanduvas. A revolta de 1924 marca a história de várias famílias que ainda moram aqui. O meu avô disse que era soldado do exército, em 24. Ele era a favor do governo, contra o revoltoso. Já o pai de seu Lauro conheceu o outro lado da disputa. Meu pai ele não era revoltoso, mas ele trabalhava como transporte. Na época eles transportavam os produtos e todas as necessidades com carroças, com 8 animais, né? Então meu pai e os meus tios eram carroceiros. Eles pegavam em Garapuava, né? Que só lá tinha a linha do trem, até Garapuava. Então eles pegavam de lá e transportavam até Foz do Iguaçu. Esse trajeto durava talvez mais de um mês. Trazer alimentos, roupas, sal, principalmente é sal, né? Eles foram obrigados, eles recebiam dinheiro, como é que era assim? Não, sem dinheiro. Eles eram obrigados a transportar sem custos nenhum. A família de seu Nivaldo guarda péssimas lembranças daquele tempo. O avô, Teodorico Rodrigues, era dono de terras e de um armazém. Precisou fugir às pressas para não ser morto pelos revoltosos. O armazém ficava bem ali, onde é essa casinha aqui, um pouquinho para cá era o armazém. Aqui, né? Pertinho da estrada, a estrada já era essa. A estrada já... Não, a estrada ela passava mais por cima um pouquinho. Era bem pertinho, né? Era bem pertinho, dava uns 5 metros da estrada, nem isso. E o que vendia nesse armazém? Vendia de todos, né? Esses armazenão antigos, né? Vendia seco, molhado e seco, ferramenta. molhado, tecido em metro, tudo, né? Só não vendia na época, era feijão, arroz, essas coisas que o pessoal produzia. Quando a batalha chegou ao fim e o avô de seu Nivaldo pôde voltar para casa, já não havia também mais lavoura. Teodorico Rodrigues chegou a enviar uma carta para o Ministério da Guerra, pedindo reembolso de R$1,50 pelas perdas que a Revolução causou dos 7 alqueires de milho da família. Não recebeu nada. Tinha uma fazenda perto do Rio da Ilha ali, que era em torno de 800 alqueires, que era tudo do pai dele, né? Ele teve que vender para conseguir repor os prejuízos, né? Na época a terra não tinha valor, né? Então ele praticamente trocou só pela
pelas dívidas que ficou com a despesa que eles deram, né? Balas de metralhadora que brotam da terra e armas encontradas pelos moradores. As lembranças da revolta dos tenentes ainda estão hoje por toda a parte. É o que nós vamos ver depois dos comerciais. Hoje, no Meu Paraná, estamos falando da revolta dos tenentes, que trouxe mudanças profundas no perfil dos colonizadores do oeste do Paraná. Os capítulos finais da revolta, com o cerco dos tenentes em Catanduvas, tiveram momentos dramáticos para os soldados. Os tenentes rebelados chegaram a Catanduvas em novembro de 1924. Ficaram aqui até fim de março de 1925, quando foram derrotados por tropas do governo. Sinais das batalhas podem ser encontrados até hoje nas propriedades rurais. O sítio de Seu Lauro guarda trincheiras daquela época. Aqui nós estamos na parte em que estavam os revoltosos, em 1924, porque eles tomaram Catanduvas e estavam entrincheirados aqui e pretendiam daqui, certamente, seguir a Guarapuava, Ponta Grossa e tomar Curitiba. Daquele outro lado, como nós percebemos, também há trincheira do lado legalista. Lá estava Marechal Cândido Rondon, com seus 17 generais e mais de 4.000 homens à sua disposição. Nas andanças pela propriedade, Seu Lauro já encontrou vários materiais usados pelas tropas, a maioria munição. Esse cartucho aqui já foi detonado, né? E esse aqui, você pode ver que está intacto ainda, que seria, segundo os historiadores, a espoleta dele seria a ponta. Ao ele cair contra o solo, ele detonava. Então esse aqui detonou só a espoleta e as balas estão ainda dentro dele. O tempo todo de olho no chão, nós também fomos surpreendidos. Olha aqui. Achamos. O que é isso aqui, Adelar? Isso é uma bala .40, né, usada na metralhadora. A quantidade e a variedade de peças recolhidas pelos moradores de Catanduvas impressiona. Estribo de cavalo com o brasão da República, misturador de pólvora, fogareiro, baioneta, munição. Tudo isso vai servir para a construção de um memorial. Essa arma foi encontrada na região de Catanduvas. Ela é oriunda daquela Revolução de 1924. E quais são as características dela? Ela é uma Madsen de origem dinamarquesa. Ela é 1904 o modelo, ela tem calibre 7 milímetros. Ela tem um carregador com um dispositivo para 30 tiros. O município de Catanduvas conseguiu localizar até 2 áreas usadas como cemitério, uma dos revoltosos, outra dos federalistas, lugares que agora são preservados. Nesses locais foram encontradas algumas cruzes, que também estão guardadas para a criação de um memorial em homenagem à Revolução de 1924. Os tenentes rebelados tomaram conta de Catanduvas para se encontrar com a coluna Prestes. Mas as tropas que vinham do Rio Grande do Sul demoraram demais para chegar. Marechal Cândido Rondon apareceu primeiro. A missão era acabar de vez com a revolta. Não era interessante para Rondon, até porque ele era assim um pouco pacifista, né? Fazer um ataque terraficante, ou seja, acabar com os revoltosos. Ele queria que se entregassem, porque afinal de contas eram irmãos de farda. No pensamento de Arthur Bernardes, que era o presidente da República, chamava-se de revoltosos, mas na verdade eles eram um movimento político também, que queria mudança. Queria a queda da República Velha, queria a queda do governo federal e a entrada de um novo governo, o que veio ocorrer depois em 1930, né, com outra revolução. Os dias foram correndo enquanto os homens do governo esperavam uma rendição. A estratégia era esgotar os recursos dos rebelados. As tropas ocuparam Catanduvas por 5 meses, tempo demais para os revoltosos. Passando por muitas necessidades, fome, estavam descalços, sarnentos já, porque eles acabavam fazendo as suas necessidades pessoais dentro da própria trincheira.
Antes do ataque, uma última oportunidade para os tenentes. Marechal Cândido Rondon mandou confeccionar lá no Rio de Janeiro panfletos denegrindo a imagem dos tenentes, né, perante a tropa, dos seus comandantes e tal, e pedindo para que os mesmos se entregassem. Então os aviões Baguete sobrevoaram Catanduvas, espalharam milhares de panfletos e teve um resultado imediato. 40 revoltosos acabaram se entregando, mas o restante não, preferiu continuar a batalha. Mas o confronto sangrento foi inevitável. Final de março de 1925. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram nas batalhas de Catanduvas. Estima-se que mais de 1000. Como eles ficaram acuados em Catanduvas, foi aqui que foi o desfecho final, né? O desfecho da batalha, que alguns se entregaram e alguns morreram na batalha, né? São muito poucos aqueles que se juntaram em Foz do Iguaçu com a coluna Prestes. Mesmo não sendo uma briga do Paraná, a Revolução de 1924 acabou deixando muitas marcas no estado. A mais significativa delas também é pouco conhecida. Essas batalhas mudaram a história da colonização do oeste paranaense. Na década de 20, o oeste do Paraná era ocupado pelas chamadas obragens, empresas anglo-argentinas que exploravam a erva mate e a madeira da região. Quase não existiam cidades por aqui. Eram pequenos vilarejos com muitos moradores estrangeiros, principalmente da Argentina e Paraguai. A gente tinha aqui um domínio muito grande da língua do próprio espanhol, do castelhano, e era uma região que não era mais do Brasil, né? Essas empresas, elas eram predadoras de todo o nosso patrimônio e claro, com grande poder econômico e sob um regime de exploração de mão de obra semi-escrava. Os trabalhadores que prestavam serviço a essas empresas, eles estavam sob um regime muito difícil de sobrevida. Eles não tinham condições de retornar às suas bases, de onde vieram. Eles permaneciam aqui porque eles não tinham recurso para sair daqui. Com a expulsão dos estrangeiros, empresas brasileiras, a maioria do Rio Grande do Sul, assumiram a colonização das propriedades do oeste paranaense. A região começou a ser povoada e anos depois foram criadas as cidades que conhecemos hoje. Este tipo de propriedade legal que existia foi assumida por colonizadores, por empreendedores lá do sul, principalmente do Rio Grande do Sul, e que descobriram e adquiriram essas concessões e povoaram essa nossa região. Montaram grandes colonizadoras e que permitiu esse desenvolvimento socioeconômico que nós conhecemos até hoje. Para nós foi muito bom. Uma história esquecida. Por isso, e na história ela não é mencionada praticamente em momento algum. Ela é denominada a Revolução Esquecida. Esta edição do Meu Paraná está chegando ao fim. A partir da semana que vem, o nosso programa começa um pouquinho mais cedo, entre 10 e 5 para o meio-dia. E com mais uma novidade, vamos ter um pouco mais de tempo para contar as nossas histórias. Para vocês, um bom dia, aproveitem bem esse restinho de feriado e até mais. Tchau!